Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. Dê o nosso likezinho, se inscreva em nosso canal e vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores. Sander, o melhor sorvete da região. King Colchões. Segue Sun Energia Solar. Pizzaria Bela Capri. Casa de Carnes Boa Vista. Farma VIP, Princesa e Bom Jesus. Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Nesse episódio, nós estamos com uma pessoa muito especial aqui da cidade, uma pessoa muito atleta, que a gente falaria, tio Ricardo? Pode ser. Ou esportista. Não sei, precisa perguntar pra ele. É, coisa que a gente não faz muito, então a gente tá perdido, né? Não sabe sobre o assunto. Não sabe sobre o assunto, mas vai falar de um assunto muito legal, que é sobre ciclismo, bicicleta, que tá assim na onda, né? O pessoal gosta aí de dar, é a corrida e a bicicleta, né? Que você vê que o pessoal tá mesmo gostando. Então a gente tá aqui com o Anderson. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Juliana. E Anderson, conta pro pessoal primeiro, antes da gente falar sobre o ciclismo, quem é o Anderson? O Anderson é natural de Limeira, né? Nascido e criado aqui na nossa cidade, casado, pai de 3 filhos. Hoje trabalho como eletricista, né? de alta tensão, média tensão. E também tenho um pet shop, né? Um banho e tosa, junto com a minha esposa. Tudo a ver. Nada a ver. E ex-atleta de alto rendimento, né? Da cidade. Então, acho que é um pouco disso. Ah lá, eu Esse é o sabia que ele era Anderson. atleta, você viu? Olha lá, já sabia. Vocês não dão choque no cachorrinho, né, tadinho? Não, graças a Deus, não. Porque eletricista e banho, né? Eu falei, ai, tadinho dos cachorrinhos. A profissão veio com uma outra necessidade, e aí a gente tinha já uma formação técnica, né? Já tinha feito o colégio técnico, né? Na área da mecânica, e tinha abandonado um pouco essa área, né? Estava realmente dando ênfase à parte da estética animal, né? Minha esposa já faz 25 anos que está no ramo, e a gente acabou resolvendo que isso ia ser o nosso ganha-pão, ia ser realmente o nosso modo de vida, né? Então, aí depois algumas outras necessidades, né? E tanto minha quanto de um amigo, né? Que estudou junto comigo na época. Ele tem essa empresa e precisava de um profissional que pudesse estar, né, auxiliando em algumas atividades lá, e eu acabei entrando. E aí a coisa fluiu. E não saiu. Por enquanto, Não aí saiu. são 2 anos aí já nessa realidade. E tem sido bom, né? Algo que dá para conciliar os dois, Legal. né? Então, Fala aí o nome do banho e tosa, aproveita. vamos fazer propaganda então. Centro de Estética Animal Amigão, lá no Nossa Senhora das Dores. Isso aí, fica a dica. Pode pedir desconto, falar que viu aqui, que eles vão dar um descontão, Com hein? certeza. Liga lá, fala com a Luciana e fala que viu aqui no podcast da Juliana, que a gente realmente pode fazer isso aí, tá bom? Combinado. Agora vamos entrar na história do ciclismo. Como é que começou a sua vida com a bike? Então, Juliana, assim, é que nem você falou, né? Hoje a moda é corrida e bike. A minha porta de entrada no esporte realmente foi na corrida, né? Eu tava aí com meus 8 anos de idade, né? Isso aí já... Criança, legal. 40 anos atrás, né? Hoje eu tô com 49, então aí há 40 anos atrás a gente estava dando início, né, a algumas atividades. Então tinha na época algumas competições esportivas aqui na cidade, No né? SESI. No SESI também. O SESI foi, na verdade, aquela que mais alavancou. Sim. Né? Eu fazia muitas competições na época do Jurandir Paixão, ele fazia algumas provas de atletismo na cidade. Então eu comecei ali fazendo essas provas de bairro, né, que eram provas de bairro. E depois houve uma classificação para o pessoal disputar uma prova no SESI, inclusive, que chamava Cesiatlo. Eu não sei se hoje ainda tem. Eu acho que não ouvi mais dizer. Eram 5 modalidades, e aí você somava ponto nessas 5 modalidades, e aí você ia avançando para a etapa regional, estadual, e aí assim por diante. E eu acabei me dando bem na etapa municipal, acabei me classificando para a etapa regional, que foi em Jundiaí.
Então, assim, eu me recordo muito que foi uma das competições, assim, que mais me marcou, porque foi a primeira fora da cidade, toda aquela... pede autorização para os pais, o professor tem que ir em casa, e o treinador... a gente se sentindo grande, né? Nossa, enorme, tô saindo fora de casa e toda aquela parte da energia que tem ali, né? Toda aquela aura que tem em volta, começar a se alimentar que nem atleta. Então, essas coisas, assim, marcam bastante, né? Isso aí com 9 anos de idade. Então, foi ali que começou... a minha vida esportiva. Fiquei durante um período, né, pelo menos aí até os 13 anos mais ou menos, só no atletismo, né, corrida de rua e tal. E aí começou, né, inclusive com influência desse que hoje é meu patrão, né, e amigo na época, a influência dele de começar a pedalar, mas aí pedalava a bicicleta antiga, Caloi 10, né, antiga bike de estrada. O meu é a Ceci. Eu já parti para Caloi 10. Então, melhor que Barra Forte, né? Aí é mais da antiga ainda. É mais antiga ainda. Então, e aí eu comecei a fazer esses treinos, né, junto com ele. Aí veio fazer uma viagem um pouco mais longa, aí, né, já... A gente hoje entende que não tão longa, né? Fizemos aí um passeio de 150 quilômetros na época, até Dois Córregos, né? Que era a cidade onde a minha esposa nasceu e a família dela era de lá. Então ela acabou indo na época de trem, né? A gente começou a namorar muito novo. E eu comecei a namorar com ela com 14 anos, né? E ela com 13, né? Então, a gente, na verdade, assim, começou a namorar. Então, eu fui até a cidade dela de bicicleta. Até a cidade. Meu Deus! Só que, assim, ela já morava aqui. A cidade dela que eu digo, mas é que a família morava lá. E ela aqui. E assim, foi uma experiência também muito gratificante, né? Poder ter feito isso, né? Então, foi 150 para ir, mas 150 para voltar. Dividido em 2 dias, né? E isso, na época, era bastante. Sim. Na época, ninguém tinha muito essa... E para a idade, né? Com 14 anos, né? Então, ninguém sai assim para a estrada. Nessa época, sim. E aí, eu fui com esse amigo, inclusive, né? Os dois com 14 anos, os dois com a mesma idade. E foi assim, foi muito legal. Né? Hoje em dia a gente vê o pessoal que faz ciclismo de estrada aí, para fazer 150, o cara faz ali em 5 horas, né? Menos que isso, 4 horas e alguma coisinha. Então, mudou muito, né? O ciclismo mudou muito, né? Tanto o ciclismo de pista quanto o ciclismo mountain bike e todas as modalidades, né, que envolvem o ciclismo, todas elas vieram numa evolução, tanto de material quanto de material humano, né? Os atletas também evoluíram muito, né? Nesse período, sim, né? Sim. Em todas essas décadas de esporte. E qual que é a diferença, que nem você fala, o ciclismo de estrada e a mountain bike? Mountain bike. Qual que é a diferença? Porque às Então, vezes a gente olha a pessoa andando, a bicicleta é bicicleta, né? Tá andando. O ciclismo de estrada é o que a gente chamava antigamente de Caloi 10, né? Que a definição é speed, né? Que é a bicicleta realmente de velocidade. É uma bicicleta que ela desenvolve uma velocidade e ela tem as suas características, né? Aquele guidão, né? Torto para baixo, com pneus finos. Aí você fica com a coluna mais para baixo, né? Você tem uma posição mais aerodinâmica para você poder atingir exatamente essa velocidade que você precisa. Você precisa diminuir o atrito com o vento, né? Você precisa cortar o vento e aí você tem essa característica da speed, né? E o mountain bike, ela veio numa primeira necessidade do esporte mundial, que era exatamente, a pessoa vinha do ciclismo de estrada, mas tinham algumas épocas do ano que eles não conseguiam andar na estrada. Então, devido ao frio, você acha? Terreno neblina e tudo mais, né? Chuva. É que aí, na verdade, a chuva não é uma característica. Na verdade, a gente entende que esses esportes eles vieram da Europa, Estados Unidos e tal. Eles enfrentam muito mais a questão do frio. Do que a gente, né? Algumas teorias aí falam que são até os surfistas, na verdade, que acabaram trazendo o mountain bike. Eles tinham as bicicletas que eles levavam as pranchas, né? E aí, quando estava aquela época ruim de mar, essas coisas, eles acabaram fazendo algo alternativo, que era pegar aquela bicicleta e sair andar, né? E acabaram
bolando ou criando um novo esporte. E aí esse esporte veio para o Brasil, né? E quando veio para o Brasil, ele acabou caindo na graça do povo brasileiro, porque realmente o mountain bike é um esporte, ele é muito apaixonante. A gente fala que o ciclismo de estrada é um esporte de amor. Por quê? Porque normalmente são pessoas que vêm de geração em geração, que vêm trazendo, esse aí vem de pai para filho mesmo, ou assim, a pessoa traz, o ciclismo de estrada, ele tem muito aquele lance de ser tradição, tá? Então, assim, eles ainda têm a tradição daqueles antigos ídolos, né? Então, o pessoal do ciclismo de estrada, eles trazem muito isso na bagagem. Eles têm um reconhecimento pelos antigos ídolos. O mountain bike é algo assim que seria mais aquela paixão. Você vai para o mountain bike, assim, é algo que desperta, sabe? Parece que aflora. É uma coisa que realmente é de dentro mesmo, sabe? É um negócio que parece que toma conta de você. Tanto é que a gente fala, né? Tanto a corrida quanto o mountain bike é aquele bichinho que pica e aí você... E quem começa a correr fala a mesma coisa. Ah, eu achei que eu não ia dar conta, não ia dar conta. Aí começa a correr, fala, parece que o bichinho da corrida picou. E aí, na verdade, começam as evoluções, porque aí normalmente a pessoa começa na corrida. Ela vai lá, ela fala, eu corri 1 quarteirão, eu corri 1 quadra, né? O pessoal do mountain bike, eu consegui fazer 10 quilômetros na cidade. Então, assim, lógico, respeitando as proporções, mas você percebe assim. E aí vai começando. A superação, vai né? Começando você a superação. Quer se desafiar. Aí a pessoa passa a não sentir mais aquele prazer de andar na cidade, aí ela quer algo diferente. Aí ela começa o contato com a natureza, que é o que o mountain bike realmente promove. Você está saindo da cidade, está saindo do meio do trânsito, está saindo no meio daquela muvuca, de toda aquela coisa da cidade, e você vai para uma área rural. Isso, aí você chega lá, você tem a possibilidade de ver a natureza, sentir a natureza e tudo aquilo que realmente essa coisa fora da cidade proporciona. Que era o que realmente, assim, como posso falar? A gente volta às origens dos nossos avós, né? Que viviam nessa calmaria, que tinham essa experiência e tinham um estilo de vida muito diferente do nosso, né? Então, eu acho que é isso que... eu acho que cada ciclo que a gente vai passando da humanidade, a gente vai sempre buscando esse retorno a algo que era bom, né? E é engraçado porque a bicicleta, ela sempre faz parte da vida da infância da criança, né? Se é infância, é criança, né? Mas assim, da vida do ser humano, né? Na infância, faz parte ali. Todo mundo quer a primeira bicicleta. Só que hoje a gente observa que as crianças até pedem a bicicleta, né? Ou às vezes o pai dá, porque aquela coisa, meu filho tem que ter uma bicicleta. Mas a criança não anda. Ela não tem tempo, às vezes não é nem só espaço, né? Mas ela não tem tempo. A vida hoje está tão corrida que não tem. Se a gente parar para pensar, eu pelo menos, que nem você falou que, né, a família era daqui da região, minha família também é, e a gente dava 6 horas da tarde, porque a gente chegava às 5 da escola, era o tempo de trocar de roupa, porque nem banho tomava, né? Mas ia pra rua, aí você já ia andar de bicicleta, e você ficava na rua até 9, 10 horas da noite, né? E hoje não se vê mais isso. As brincadeiras, na verdade, elas já levavam a gente a fazer atividades, né? Sim, As brincadeiras eram corridas, eram saltos, realmente era tudo isso, era andar de bicicleta. Sim. E tudo era assim, né? Você começava primeiro... Era uma bola e uma boneca simples para menina, aí depois você já queria uma bola antigamente a bola de capotão, e a menina já queria uma outra boneca que com fala. Roupinha, que fala, que anda, sei lá, alguma coisa desse tipo. E depois acho que a conquista maior sempre era a bicicleta. Sim. E a gente, na verdade, assim, tinha isso como algo importante, porque normalmente você ia ganhar quando uma bicicleta? Quem podia comprar a bicicleta naquela época era de Natal. Era sempre o Papai Noel. Era sempre o Papai Noel que trazia. Era só ele que iria trazer essa bicicleta pra gente. Então, era realmente algo que na época já custava. Que a gente fala, respeitando as proporções, hoje também custa. Mas hoje você tem algumas outras facilidades, né, de conquistar a bicicleta, de realmente poder comprar e tudo mais, né? Fica mais fácil. A gente fala que hoje é um brinquedo de adulto. É um brinquedo de adulto, porque custa caro, é difícil você comprar,
E aí você tem toda a parte de manutenção, você tem que cuidar do equipamento, você tem que cuidar daquilo, tem que zelar por aquilo. Cada vez que você vai pedalar, você tem que se preocupar que realmente a bicicleta está em boas condições para também não te deixar na mão. Sim. E você não atrapalhar o pedal de ninguém, né? Porque aí quando quebra Se você está em grupo, você tá sempre... em grupo, realmente é isso que pega, né? Aí, é lógico, acidentes acontecem, incidentes acontecem, um pneu furado, uma quebra de peça, porque tudo é máquina, e máquina quebra, né? Eu, como venho da parte da mecânica, posso afirmar isso com toda clareza. Toda máquina quebra. Mas a gente precisa ter todos os cuidados, né? E hoje a gente vê realmente que o pessoal parece que tomou consciência disso. Tá? A maioria das pessoas cuidam da bicicleta, tanto é que você vê as lojas especializadas aí para você fazer a manutenção da bicicleta. Normalmente se você pega de uma semana para outra, muitas vezes você não consegue nem deixar naquela semana para resolver. É lógico que algo emergencial, algo rápido eles fazem, mas uma manutenção mais detalhada, principalmente no material melhor, né? Uma bicicleta de um pouco mais cara, que exige um pouco mais, aí você vai ter que encontrar também alguém que faça essa manutenção especializada. Não é qualquer pessoa que faz manutenção. Então, tem. Na verdade, assim, o caminho, a gente fala que o caminho, ele é vivo. A cada vez que você vai, né, são... É uma experiência diferente. No meu caso, 5 caminhos, né? O caminho, ele percorre 318 quilômetros, né? No meio das serras do sul de Minas, entre sul de Minas e norte de São Paulo, ali, né? Naquela região. E com bastante exigência física, né? Por conta da altimetria. São quase 9.000 metros de desnível, né? Para você sair de Águas da Prata e chegar em Aparecida. Isso sem contar os outros ramais, né? Tem ramais do caminho que chega a dar quase 1.000 quilômetros, né? Que vem de outras regiões. Mas o original, aquele que realmente é a concepção do caminho, ele sai de Águas da Prata e vai até Aparecida, né? Aí passa por várias cidades. Isso seria um básico do Caminho da Fé. O Caminho da Fé desenvolveu, está com 20 anos, né? Vai fazer 21 anos esse ano, né? Que existe o caminho. E hoje a gente já tem a média de 45.000 pessoas que percorrem o caminho por ano, né? E entre o pessoal que vai a pé, e também alguns a cavalo, e os ciclistas, né? Que são os bicicrinos, né? Que a gente fala. Então, eu tenho o meu foco é realmente só nos que vão de bike. Sim. Né? Então, tem o pessoal que vai a pé e são outros guias, outros grupos, outras pessoas que fornecem o serviço. Porque aí seria um serviço mesmo, é um serviço de cicloturismo de guia no Caminho da Fé. Então, esse é um dos objetivos meu profissional, né? Então, é realmente levar as pessoas para fazer o caminho, para realizar o caminho, de uma maneira segura, de uma maneira experiente, né? A pessoa possa realmente contar com a experiência, com segurança, com tranquilidade. Aí eu que faço tudo para eles, né? Faço desde a reserva de pousadas, carro de apoio, né? Contrato, serviço de carro de apoio, traslado da van que vai levar daqui até Águas da Prata, que volta de Aparecida para cá, toda a parte de guia durante o caminho. E nessas histórias de ser guia durante o caminho, porque tem alguns guias que eles vão no carro de apoio, eles não pedalam. Eu fiz a opção por estar pedalando com todos os grupos que eu levo. Sentindo então, junto. Tá junto com eles e vendo a necessidade, participando, partilhando com eles experiências, porque é exatamente isso que faz a pessoa vencer, né, os obstáculos, que não são poucos, tá? Que não são poucos. A gente tem várias subidas lá, assim, que nem, né, só para citar, uma das 10 maiores subidas do Brasil está no Caminho da Fé, ela faz parte do Caminho da Fé. Tem que ter muita fé mesmo. Que é a subida da Luminosa, que ela dá em média 11 quilômetros de extensão, né, e com pelo menos aí alguns pontos aí com mais de 25% de inclinação. Meu Deus. Então, assim, são exigências muito grandes mesmo que a gente tem. Que ter um preparo bem grande. Eu falo para eles, Jana, que é um conjunto de coisas que precisam acontecer. A pessoa precisa realmente ter um objetivo pessoal para estar indo. E aí eu não estou falando aqui só religioso, porque tem pessoas que querem fazer que têm objetivos diferentes. Tem pessoas que querem fazer um encontro com a natureza, tem pessoas que não são do segmento católico, que também percorrem o caminho por vários motivos.
Tem aqueles que são a questão do esporte mesmo, né? Eu já encontrei pessoas lá que estavam fazendo o caminho correndo. Então a pessoa fez os 318 quilômetros, dividido em vários dias, mas correndo. Que são os ultramaratonistas e tal, o pessoal que faz isso como objetivo também. Os que fazem caminhando, os que fazem a cavalo, os que fazem... Tem pessoas que vão e voltam, né? Tem pessoas, né? A maioria só vai, chegando em Aparecida, encerra ali o caminho. Mas assim, são muitos, né? Esse mesmo, o que mais marcou, na verdade, assim, que é o grupo maior, que até então eu tinha levado, eram 10, né? Em outubro do ano passado. Foi assim que para mim o que mais marcou. Porque a gente tinha ali no grupo pessoas que estavam muito bem preparadas, pessoas que não estavam tão bem preparadas, mas todos eles estavam com o mesmo objetivo e na mesma sintonia. Então você via aqueles que estavam mais bem preparados, dando força para aqueles que não estavam e pegando força daqueles também que estavam precisando deles naquele momento ali para também concluir o caminho deles. Então assim... Eu tenho o Ronaldo, né, inclusive, que é o que fez o contato com vocês, né, que é o meu contato aqui. Talvez, acho que você não conheceu ele pessoalmente. Não, pessoalmente não. Ainda não. Ainda não, mas com certeza você vai ver. É uma pessoa, assim, que faz realmente a gente acreditar, né, que tudo é possível. Ele tinha 185 quilos, né, quando ele começou a preparação, ou o início dele, a preparação dele para ir para o caminho, ele reduziu 50 quilos. Então, ele foi para o caminho da fé com 135 quilos ainda. Que já não é pouco, isso, né? Isso, a estrutura dele, ele é grande, ele é um cara de praticamente 2 metros, então a gente olha assim... bem distribuído. É distribuído, mas ainda assim exige. Você Sim. imagina você levar 135 quilos montanha acima, Sim. né? Então, ele foi para mim uma das gratas surpresas. Ele saiu daqui, posso falar assim, bem desacreditado, né? Algumas pessoas até tinham falado coisas desagradáveis para ele em relação a ele não conseguir concluir o caminho. Então, a gente viveu muitas emoções, principalmente eu e ele, pessoais ali, de oração junto, de partilha superação junto. Mesmo. De superação ali, porque realmente teve momentos de que ele teve dúvidas da conclusão. Né? Então a gente trabalhou, então para mim foi algo assim muito, muito gratificante. 2 meninas que foram com a gente também nesse dia eram meninas que tinham dificuldade com descida, elas não tinham medo da subida, então elas foram, tinham receio, mas não tinham medo, mas tinham medo da descida. E lá, o caminho, assim, a gente fala, ou você está descendo ou você está subindo. Não tem o plano, na verdade, que a gente tem aqui. Então, a dificuldade foram sendo vencidas também a cada dia. Então, eu acompanhava na subida, depois chegava na descida e ia passando todas as técnicas que eu poderia passar, todas as dicas que eu poderia dar para elas irem vencendo. E aí, realmente, é outra coisa que ficou muito claro. Por quê? Quando nós chegamos em Gomeral, que é quando você termina o Horto de Campos, né, que é a última subida mais forte, é o ponto mais alto do caminho, inclusive, né, lá no Horto de Campos, que você vai descer por Gomeral, o pessoal conhece como Pedrinhas e tal. É uma descida muito longa, ela tem em média mais ou menos aí, se você for contar tudo, em torno mais ou menos de 18 a 20 quilômetros de descida, né? É lógico que às vezes você tem algum ponto que dá um descanso, alguma coisa, mas é você descendo, são descidas técnicas. E engraçado que a hora que eu vim preparando a mente delas para fazer essa descida de Pedrinhas e tal, e elas muito, muito ansiosas ou receosas com descer. Quando a gente chegou no ponto, né, do final ali da descida, tem um ponto que a gente para comer bolo e tomar café e tal ali, né? Porque isso é muito comum no caminho. Sempre tem alguém acolhendo. São muitos comércios, né, ao longo do caminho que fornecem tudo aquilo que você precisa, né? A gente tem o carro de apoio com alimentação e água, hidratação e a Coca-Cola que a gente acaba levando lá para quem toma. Mas assim, durante o caminho, pelo menos a cada 5, 6 quilômetros você tem um ponto, uma parada onde você pode se recarregar. E nesse ponto a gente parou para comer um bolo lá, bolo de milho e tomar café, que é famoso ali também, no final da descida de Pedrinhas.
E aí uma dessas meninas que estavam com a gente falou, e aí, né, falta muito para chegar a Pedrinhas? Eu falei, não, já acabou, Já você acabamos. já desceu. Então, sabe, aquilo para mim foi muito bom, porque eu ela consegui... nem percebeu. Isso, eu consegui passar a segurança, né, que eu tinha prometido para elas que era o diferencial das pessoas que iam comigo, porque são muitos grupos que vão para lá, muitos guias, muitas pessoas, e cada um leva de uma maneira, Sim, cada um uma técnica, né? conduz o seu grupo de uma forma. E a minha promessa para eles era o seguinte, ó, ninguém vai ficar para trás e tudo aquilo que eu tiver de técnica e condição de ajudar, eu vou ajudar. Então, quer dizer, essa era a minha promessa para eles. Então, eles estavam cumprindo a deles comigo, que era se esforçar o máximo que eles conseguiam, e eu tinha que cumprir a minha parte da promessa, que era fazer com que eles chegassem até lá. E assim, a emoção é muito grande, porque quando chega, né, você chega em cima ali de Pedrinhas, que você vai começar a descer, você já está a 35, mais ou menos, quilômetros de Aparecida. Só que você consegue ver a Basílica lá de cima. Que faltando lindo. 35 quilômetros ainda, você já consegue visualizar, enxergar. Tô chegando. Tô chegando, ainda falta um pouco, mas eu tô chegando. E é legal também outra coisa, porque quando você está chegando aí por volta do quilômetro 10, 8, porque assim, quando eu falo quilômetro 10, 8, eu até não falei no começo. O Caminho da Fé, ele é em contagem regressiva, os quilômetros. Ele é contado de 2 em 2, né? Sempre a placa em números pares. E ele é de contagem regressiva. Então, você começa em Águas da Prata no quilômetro 318. E então você vai chegar em Aparecida no quilômetro 0. Então, quando a gente chegou no quilômetro 8, você começa a ver a civilização novamente. São alguns bairros, alguma coisa que você vai cruzar por ali. Mas é uma euforia tão grande que, tipo assim, eu acho que se você tivesse que fazer 8 quilômetros em um dia normal de ciclismo, você estaria morto para fazer esses 8 quilômetros. Mas ali acabou tudo, acabou, sabe? Você perde qualquer referência de distância, porque você, tipo assim, parece que você já começa a sentir a chegada. Né? Então eu acho que isso também foi uma emoção muito grande. Nós tiramos uma foto muito bonita, todo mundo junto lá, todo mundo uniformizado, né? Com a camisa do passeio, com a camisa da nossa viagem. E o pessoal assim, nós chegamos meia hora mais cedo do que o combinado, né? O ideal é a gente chegar lá às 15, né, do último dia, e a gente chegou lá às 14h30, então, assim, para mim também foi muito orgulho. Dentro de tudo aqui, do organizado, a gente conseguiu até antecipar, Sim. Então a gente via realmente que o grupo tava junto, tava unido. A gente tem as filmagens lá da chegada, você via todo mundo junto, né, todo mundo ali. Deve ser uma emoção muito grande, né? É muito. Só para quem vivencia. É por isso que eu falo assim, o caminho ele é vivo, ele é diferente para cada um, tem pessoas que, tipo assim, chegam lá, talvez não sintam tanto. Outras chegam lá e, tipo assim, é tudo que ela queria na vida. Então, assim, a gente sempre vive dos extremos, né? Para alguns... São propósitos, são né? propósitos. Aquilo que você traçou como objetivo, se você consegue cumprir, você chega lá realmente realizado, né? Paisagens maravilhosas, eu imagino. Cachoeiras. Porque Minas é muito bonito, isso. Né? As acolhidas, né, em todos os lugares que você vai, porque a gente fala de pousadas, então muita gente imagina pousada de beira de praia, que é todo aquele luxo, toda aquela coisa. Não, lá são pousadas de pessoas que muitas vezes transformaram as suas casas só para acolher. Para acolher os peregrinos. Então, assim, só que assim, você come muito. A pessoa volta do Caminho da Fé, ela volta mais pesada do que quando em vez de emagrecer de tanto exercício, come demais. Assim, ela emagrece para ir, né? Porque ela faz a preparação toda dela antes e depois ela ganha um pouquinho daquilo que ela deixou lá na preparação no caminho. Mas assim, é muita coisa gostosa, sabe? E pontos tradicionais. Você pega lá, suco de morango da Dona Vilma. Então, todo mundo que vai pro caminho vai parar o suco de morango da Dona Vilma. Aí você vai lá, tem lá o pessoal que tem queijo e café. Então, você vai tomar o café e comer o queijo lá. Uma tradição, né? Um ritual. O bolo de milho, tudo deles lá, assim, a culinária daquela região é muito boa, né? Sim. Então, é muito gratificante. A gente estava falando bastante do ciclismo, acabamos indo para a linha do caminho da fé, mas eu acho que é legal.
Se eu quisesse começar hoje, né? A pessoa às vezes está assistindo e está se perguntando, tá? Eu não tenho nem a bicicleta, né? Aí você já falou, né? O qual que a gente pode estar comprando, Isso, iniciando. investimento. Mas como que eu faria, Anderson? Onde que eu vou? Porque não adianta eu dar uma de louca, pegar a bicicleta e sair andar de quarteirão sozinha, né? Até porque não é seguro, né, Juliana? Sim. Principalmente o horário, que nem você falou, né? A gente trabalha o dia todo. Você vai sair daqui da escola, você vai chegar em casa, vai preparar suas coisinhas e tal. Bom, você vai sair 7h30 da noite para pedalar. Sozinha, é complicado. Entendeu? Por mais que às vezes vou com um amigo, com uma amiga, com alguém, né? Então, mas ainda assim não é seguro. Por quê? Porque a gente hoje está vivendo, né? Começamos o Maio Amarelo, né? Que é o de conscientização sobre os acidentes de trânsito. Sim. Né? A diminuição do acidente de trânsito. E então estão sendo feitas várias ações. Nós tivemos um passeio lá no SESC Senat, né, que juntou ali praticamente quase 600 pessoas nesse passeio, né, voltada à conscientização, diminuição de... A gente vai ter um novo passeio agora, dia 26, né, praticamente o último final de semana, né, de maio, também aqui na cidade, voltado para isso. Mas a gente fala que existem muitos grupos, tá? E quando eu falo existem muitos grupos que você também tem que ter afinidade com esses grupos. Com então, as pessoas. E cada um tem um objetivo. A gente tem grupos na cidade que são grupos fechados, que aí para você fazer parte do grupo, você tem que ter um convite, alguém tem que te convidar, você tem que participar de 3 pedais com ele, para depois você realmente ser colocado no grupo e fazer parte daquilo ali. Então tem alguns que têm algumas regras. Alguns critérios para que você faça. Mas existem os grupos das lojas, né, de bike, que na cidade fazem esse trabalho. Que tem, lógico que tem o lado comercial deles, né, que é a venda de produtos, mas também sempre tem a pessoa que é o guia que vai fazer isso daí, que realmente é o apaixonado pelo ciclismo. Então, só para citar um exemplo, a gente tem lá o Fernando, né, que é dono do Container, né, que já é guia de ciclismo, de passeios na cidade há bastante tempo. Então ele faz os pedais dele lá, então ele leva o pessoal durante a semana à noite, né? Então ele tem pedal de segunda à noite, ele tem pedal de terça à noite, ele tem pedal de quinta à noite, entendeu? E aí aos domingos ele tava e a gente acabou fazendo meio que seria uma parceria, mas seria uma parceria informal. Eu já fazia, eu tenho o meu grupo, né, que eu tenho um projeto de iniciantes, né, que é realmente para quem está disposto a começar, e o Fernando deixou de fazer os pedais dele de domingo para que a gente realmente pudesse trazer as pessoas que estavam iniciando, que são amigos dele, que são pessoas que procuram ele lá, e a gente fazer algo diferente, né? Então, aos domingos agora, eu que faço, pelo menos, os passeios que tem mais ido iniciantes, que tem mais pessoas começando, são os passeios que eu desenvolvi, que é o projeto iniciante. Né? O projeto iniciante ele veio de uma necessidade. A minha esposa passou pelo Covid, né? E ela teve uma internação de 6 dias e tal, e quando ela saiu, ela já me conheceu fazendo esporte, mas ela nunca foi muito adepta ao esporte. Então, quando ela saiu do Covid, ela realmente começou a ver a necessidade do esporte. E aí foi a bike que eu acho que entrou, né, muito na vida dela, por conta já do meu histórico, né? Sim. E aí eu montei o projeto iniciante. O projeto iniciante seria o projeto iniciante minha família, né? Então seria eu, ela e minha filha. Tenho uma filha de 8 anos, né? E eu montei. E aí a dificuldade era o que a gente vai ver e vai escutar de muita gente. Eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu não tenho como deixar, eu não tenho como fazer. Não deixe, leve. Exatamente, leve. Existem hoje condições para que você possa levar, mas meu filho tem 6 anos, ele não vai conseguir fazer um pedal de 20 km. Beleza, ele não vai conseguir fazer um pedal de 20 km, mas existe hoje os reboques, né? Os que a gente chama lá, que são as extensões da bicicleta, que você pode colocar na sua bicicleta e seu filho pedala junto com você na sua bike, que é o meu caso. Eu acabei confeccionando um reboque, né, próprio, eu fiz esse reboque,
E eu levo a minha filha já, pelo menos, aí há 4 anos aí que ela vai comigo nos pedais. Então, a gente chega a fazer pedal aí de 40, 50 quilômetros e ela vai comigo. E ela toda feliz achando E que ela pedalou 40 quilômetros. E assim, e é a animação do grupo, porque ela é muito alegre, então, tipo assim, ela vai lá, ela criança pula, é energia, ela né? não para, então assim, ela acaba sendo ali o Mascotinho. o ponto de alegria. E isso desenvolveu, que quando eu comecei a ir com a minha esposa e minha filha, algumas pessoas me procuraram, eu posso ir com você? Pode, sem problema nenhum. E aí a coisa começou a crescer, né? E aí os próprios organizadores de passeios, muitas vezes eles colocam, quando faz a lista ou divulga nos grupos, eles colocam, não indicado para iniciantes. Então, tipo assim, ele já coloca o trajeto que não é indicado. Sim. O meu, toda vez que eu coloco, vem quem indicado. quer. Para quem quer fazer essa loucura. Vem quem quer, entendeu? Vai realmente para ir, porque assim, é um grupo que a gente não tem seleção de nada. A pessoa vai pedalar, se a gente tiver que ajudar, muitas vezes a gente teve que ajudar, apoia a mão nas costas, empurra durante um período, né, até a pessoa realmente recuperar e tudo mais. Se precisar parar, a gente para, o grupo todo espera, o grupo andou 1 quilômetro para frente, daqui a pouco ele vai parar e vai esperar que todo mundo chegue. Então, assim, é um grupo muito organizado e muito parceiro. Tanto é que, assim, a empresa chama F5, mas a gente já apelidou de família F5, né? Então, porque nada é por acaso. Sempre é família, entendeu? Então, a gente vai, muitos casais começam pedalando juntos. Lá fica a dica, viu, tio Ricardo? Olha lá, tio Ricardo. Fica Quem a dica, sabe, né? Se programar para fazer alguma coisinha. Quem sabe vou criar um reboque também. Olha lá, o reboque. A Juliana vai pedalando e você vai de reboque. Misericórdia. Mas é isso. Então, eu acho que assim, para quem quer, depois a gente pode ver se tem condição de deixar alguma coisa no podcast, no telefone. A pessoa entra em contato, né? Tem no Instagram, né, do F5 Cycle Tour também, tem lá o nosso contato, tem o WhatsApp. A gente tem o grupo de WhatsApp que passa as informações dos passeios de domingo. A gente sempre divulga o passeio às terças-feiras ou quartas-feiras. A gente já começa a divulgar o passeio de onde vai ser o domingo para a pessoa também já se preparar, né? A gente normalmente sai 6h30, mais ou menos, a gente já está saindo. Não tem um lugar fixo, tá? Por quê? Eu costumo sair o mais próximo de onde eu vou fazer a trilha. Então, se eu vou fazer ali para o lado de Iracemápolis, eu monto lá da Pai. Se eu vou fazer ali para o lado do Cordeiro, aquela região ali, aí a gente procura sair dali do container, que tem acesso fácil. Vamos sair para o lado aqui do Tatu, essa região aqui de cima ali. A gente sai do posto Shell lá do Sempre Vale, ali perto do Sempre Vale, na rotatória. Sim. Então a gente, na verdade, não tem um ponto fixo, mas tudo isso é informado com antecedência para todos. E o legal é que, assim, mesmo sendo outros grupos, né, tirando esses grupos que são fechados e tal, a gente consegue divulgar o pedal nosso num outro grupo. E o outro grupo também divulga no nosso. Então, eu acho que isso tem feito a diferença muito grande. A gente tem vários níveis de pedal e vários grupos divulgando. Então, a pessoa pode ir aonde ela acha interessante. Sim. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o que fez o esporte crescer, da maneira como cresceu. Né? A gente conversava antes do início aqui, é lógico que tudo isso foi desencadeado pela pandemia. Sim. Né? Existia a necessidade que as pessoas fizessem atividades afastadas uma das outras, e aí a venda da bicicleta deu aquele boom. Né? Foram os anos que mais... E quem realmente gosta de exercício, que não podia estar indo na academia, teve que se adaptar, Teve que se adaptar, e ali, na verdade, eu acho que foi uma descoberta. Muita gente se descobriu. Tinha gente que eu ouvia falar assim, mas eu não gosto do ciclismo, eu gosto de academia, eu gosto de estar ali no meio da galera, eu gosto de... Quando começou a pedalar, viu realmente que podia ter um outro estilo de vida, e que a academia não iria atrapalhar, e que o ciclismo também não iria atrapalhar. Então... E aí, é lógico, agora, a vida voltando um pouco à normalidade, né? Lógico que muita gente ainda trabalha em home office, todas aquelas coisas assim, mas muitas pessoas voltaram às suas rotinas. Sim. Né? De sair, barzinho e tudo mais, a gente viu que estabilizou. A gente não tem, assim, mais aquele número crescente de pessoas que foi nessa época da pandemia. Sim. A gente tinha, na época ali, montava pedal, na época...
sei lá, chegava 80 pessoas, 80 Nossa. bikes no pedal. E aí você tinha que manter distanciamento, aquelas coisas todas. Foi um período que deu muito trabalho, né? Para quem era guia, para quem era organizador de grupo, foi um período que deu muito trabalho, mas foi gratificante, foi onde você, assim, o pessoal colheu os melhores frutos, Sim, né? sim. Eu falo dos pedais, hoje, normalmente, você vai nos pedais aí em torno de 25 pessoas, mais ou menos, nos grupos que é a média. A gente conseguiu reunir isso aí há 2 meses atrás, eu consegui fazer um pedal, que aí a gente foi fazendo as cachoeiras de Santa Bárbara, a gente reuniu 100 bikes. Nossa, Né? bastante, hein? Foi um dos passeios particulares, assim, ou de grupos particulares que mais teve bikes. Né? A gente levou 75 bicicletas daqui, mais 25 do pessoal de Santa Bárbara, que acabou se juntando com a gente lá, e aí fizemos uma confraternização. Foi muito bonito também, porque a natureza lá colaborou, né? Nós somos em 3 cachoeiras, somos na Lagoa Azul, então são assim lugares que já eram procurados pelos ciclistas, mas aí que acabou vindo, né? E aí acabou fluindo esse passeio, né? E aí depois vieram outros, né? O pessoal de Santa Bárbara veio para cá e a gente já foi, usou muito a região ali de Cascalho, que também tem, né, alguns lugares, pontos de parada para alimentação muito, muito favoráveis ali, né? E aí o pessoal veio de lá para cá, nesse dia acho que deu 89 bikes também, né? Bastante. Então, bastante. Eu acho que o pessoal aceitou a ideia do pedal iniciante, não só para iniciante. Eu acho que nós conseguimos romper isso, porque antigamente você falava pedal iniciante. Então quer dizer, se eu pedalo 30, eu não vou mais no iniciante, porque eu já pedalo 30. Mas a gente consegue romper isso. Tem pedal que a gente faz de 25, que tem gente que já fez 100, 120, que tá ali. Que vai tomar um café. Pela companhia. Que vai tomar um café, porque normalmente a gente sempre tem, assim, os pedais iniciantes, a gente sempre tenta fazer também dessa forma. Num período parar para que a pessoa coma. E aí a gente vai desenvolvendo também a região, a parte comercial da região, porque a gente sempre escolhe também uma padaria. No Tatu tem, né? Um cafezinho, isso, né? Esse final de semana que passa... no domingo agora, Dia das Mães, nós fizemos um café para lá, né? Bem assim um dia. Chama café... Eu não lembro o nome, mas eu já fui lá. Não de bicicleta, mas eu já fui. Café e prosa. Alguma coisa isso. assim. É bem... E é que na verdade eu acabou confundindo porque eu estou montando um outro passeio, um outro caminho que já é desenvolvido, que chama Caminho Graças e Prosas, que também aí acabou vindo na cabeça. Mas acaba voltando a socialização, né? Uma coisa que perdeu, né? Eu acho que as pessoas realmente voltaram a dar importância, pelo menos no ciclismo a gente vê assim, começa a dar importância pro próximo. Sim. Porque no ciclismo as pessoas, por mais que você está sobre a sua bicicleta e deveria ser algo individual, não é. As pessoas pensam no outro, a pessoa pensa no próximo. Isso acontece no Caminho da Fé, acontece nos outros pedais e isso existe, o ciclismo traz isso, né? Uma união que andou se perdendo, né? Com toda a tecnologia, com toda a modernidade, eu acho que voltou aí uma união e um companheirismo que não tem mais, né? O pessoal cada vez mais egoísta, cada vez mais pensando em si próprio. Mais individual, né? Tudo que na vida se faz individual. Isso. Né? O ciclismo tem trazido um pouco isso de volta. Eu tinha na época tive a graça, na verdade, de competir durante muito tempo, né? Desde o início do mountain bike, né? A gente estava conversando, comecei nas competições de atletismo, depois eu fui para o ciclismo de pista, depois eu passei para o mountain bike, logo no início do mountain bike, as primeiras competições que tiveram de mountain bike aqui no nosso estado, eu participei, né? Que começou aqui, uma boa parte dela começou aqui em Campinas, né? O organizador chamava-se Félix. Era um cara que trouxe a modalidade dos Estados Unidos para cá. Ele morou um tempo nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil e ele trouxe essa modalidade para cá. E a gente pegava uma região muito difícil ali, Joaquim Egídio, Sousas, aquela região muita subida. Então eram provas que exigiam demais fisicamente. Só que era uma época onde você
as pessoas eram mais próximas. Sim. Então, as amizades que eu fiz lá atrás Continua. são amizades que eu trago até hoje. Na corrida, a gente era adversário. Mas a gente era amigo, a gente se encontra até hoje. Às vezes eu saio pra pedalar, tem um pessoal aqui de Americana. Aí eu tô no meio da trilha, o cara, pô, Furlano, não sei o que, quanto tempo que a gente não se via. Era cara que tinha corrido comigo, era atleta que tinha participado de provas comigo naquela época, né? Isso aí eu tô falando pra você desde lá de trás. Então, assim, eu tive a oportunidade também de conhecer muitos lugares do Brasil, muitas trilhas, né? Por conta das competições, né? Então isso me favoreceu bastante também hoje desenvolver esse trabalho que eu faço das cicloviagens, exatamente por conta de todas essas viagens que eu fiz por conta da competição, né? Essa região de Campinas a gente ia muito, Minas a gente corria muito, era todo final de semana tinha corrida, né? Então a gente estava sempre viajando, conhecendo lugares novos, treinando bastante, porque aí começou a se exigir muito mais. Sim. Você estava num nível onde se cobrava muito de você, começou a se ter patrocinadores, então aí você acaba tendo que dar uma resposta para o patrocinador. Então isso cobrava muito, né? E assim, é quando a gente realmente vive a melhor fase, né, da parte de competição. Os treinamentos são muito intensos, né? Teve uma época que eu treinava, quando eu passei a fazer um duatlon, que também é uma modalidade que envolve ciclismo e corrida, que na verdade são as minhas duas paixões, que foram onde eu conseguia até as minhas maiores conquistas, né? Que era no duatlon. Eu corria bem e depois dos anos de ciclismo passei a pedalar bem também. Então aí foi onde realmente as coisas aconteceram. 2010 foi meu último ano de competidor de alto rendimento, né? Que foi o ano que eu fiquei campeão brasileiro. Fui pro Sul-Americano, né? Em Mar del Plata, na Argentina. Devia ter trazido as medalhas. Olha, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que pouca gente, até no ciclismo, que as pessoas que convivem comigo conhecem essa história. Mas eu parei em 2010, não foi por vontade própria, na verdade foi por escolha, mas não foi por vontade própria, né? Como eu falei, eu sou pai de 3 filhos, mas eu tenho um falecido, né? Eu tenho um filho, né, que inclusive carregava o meu nome, era o Júnior, né? Ele teve leucemia, foi diagnosticado com leucemia exatamente no ano 2010, quando eu fiquei campeão brasileiro, quando eu fui para Mar del Plata disputar o Sul-Americano. 2 dias depois que eu cheguei em Limeira, a gente descobriu, né, foi diagnosticado com essa leucemia. E ali eu resolvi que eu ia encerrar tudo para poder cuidar dele. E aí foram 2 anos de luta, né, até o falecimento dele, né, exatamente 2 anos, ele ficou doente em novembro, né, desse 2010 e faleceu em novembro de 2012. Então foram 2 anos que foram assim que eu posso falar assim, que foram o meu desligamento total de tudo que fazia parte do ciclismo ou do esporte de uma maneira geral, né? Então aí nesse período aí eu tinha uma parede em casa com todos os troféus, medalhas e tudo mais. Já me dava trabalho ter que limpar tudo aquilo, mas eu ainda assim mantinha. Mas quando ele ficou, né, que a gente descobriu essa enfermidade, eu passei a ter um processo na minha mente de desapego de tudo aquilo que me fazia. Na época é assim, porque quando você entende muito mais do que eu, você tem os seus patrocinadores e tudo, e você tem que dar um respaldo para eles de tudo aquilo que acontece e tal. E eu também, né, e existia uma cobrança em relação a isso. Então eu não podia mais dar para eles esse respaldo que eles dispensavam. Na época, eu, tipo assim, tava tirando uma foto, a Juliana tava tirando uma foto lá, eu tipo assim, dava um jeito de sair nessa foto porque o meu patrocinador iria aparecer. Ia ter uma entrevista na televisão, dava um jeito de ir na entrevista na televisão porque o meu patrocinador ia aparecer. Então eu entendi a necessidade da minha figura, da minha imagem. Foco, né? O meu foco era aquilo. A partir dessa enfermidade dele, eu trabalhei na minha mente algo que era assim... Meu foco é meu filho. E pra mim naquela época era inaceitável, entendeu? Eu não tirar mais foto, eu não estar mais na mídia, eu não sair mais nas páginas dos jornais daqui da cidade, que foram muitos, né? Dei entrevista pra Rede Globo, na verdade, aqui pra IPTV, numa época. Assim, realmente muitas conquistas nesse período. E aí eu comecei a me desfazer
Então, tipo assim, passava o caminhão do lixo na frente de casa, dava uns 5 minutos, eu pegava uma meia dúzia de troféu e lá jogava dentro do caminhão do lixo e não queria mais aquilo pra minha vida, entendeu? Então, hoje, se eu falar, deve ter alguma medalha perdida lá, mas eu acho que tudo tá gravado na minha memória. Na memória, na Então, experiência. então, eu brinco com a minha esposa, se eu tiver Alzheimer, eu perdi toda a minha história. As medalhas. Tudo ficou guardado. E legal que, tipo assim, não só na minha, né? A minha família participou de tudo isso, né? Como eu falei, eu comecei a namorar muito cedo, então toda a minha história esportiva... Todo mundo estava junto, né? As gestações da minha esposa, as 3, ela tava. Tinha a vez que eu ia na competição, meu filho, eu lembro, uma coisa, né? Esse meu filho mesmo que faleceu, eu saí de casa, ele tinha 6 dias de vida, eu já tinha que ir para outra competição. Sim. O do meio, né, que é o João, eu cheguei em casa e passou assim, depois de dias ele nasceu, então a minha esposa, na verdade, ela passava as gestações dela. Sozinhas. Pelo menos nos finais de semana, uma boa parte dos dias da semana, ela passava sozinha, então assim, sempre foi uma guerreira também para me ajudar nisso. É lógico que aí, vinha a parte financeira que nos dava um conforto maior e tudo mais, então isso ajudava. Mas a questão de estar longe de casa me pegou muito, né? Tanto é que hoje o meu trabalho, ele cobra um pouco disso de mim e assim, me faz resgatar um pouco disso, né? Porque eu trabalho muito fora, passo muito tempo fora, vou para o Rio, né? Maceió, que agora vou para São Luís, e muitas vezes período fora de casa, né? Já cheguei a passar 52 dias sem vir para casa, né? Com minha filha, a hora que eu vou no banheiro, quando eu chego de viagem, ela senta do lado, porque ela não quer ficar... são 8 e o estilo de vida que a gente leva aqui, né? Eu levo uma vida onde tudo é família, né? A gente faz junto. Reunião de escola, vai, levar para a escola, vai, buscar, vai. Então, quando você fica esse período fora, a criança sente muito, né? E ela é muito a minha cara, né? O João já é um menino que gosta, é mais voltado para o lado da mãe, é mais para o lado intelectual, aquela coisa toda, né? Que faz os projetos dele e gosta de comércio exterior, gosta de se envolver um pouco até na parte política. Não é muito meu foco, não é aquilo que me agrada, mas infelizmente é isso, né? Filho é isso e pronto. E a Maria já não, a Maria já quer estar junto, eu vou levar a bicicleta para fazer manutenção. Vai junto. Eu vou com você, depois a gente volta a pé, entendeu? Então, tipo assim, ela não tem muitos limites, então... Companheira. Ela é uma menina que está sempre comigo em tudo que a gente faz, né? Nessas viagens você leva as bicicletas, às vezes, ficar 50 dias sem pedalar? É assim, vamos lá. Quando eu tenho a programação de uma viagem que realmente vai ser longa, aí a gente se programa para estar levando. Então, que nem eu fiquei praticamente 2 anos no Rio, né? De todas as viagens, e no meio desse projeto 2 anos do Rio, surgiram outras viagens no meio de tudo isso, né? Só que no Rio não dava, eu trabalho lá numa ilha da Vale, né? Então a gente vai com a lancha de manhã e volta com a lancha à tarde. E Rio é complicado, aí você chega lá às 5 horas da tarde, até você, né, vai comer alguma coisinha, tal, troca de roupa, vai sair de bicicleta, que horas? 6 horas, tá escuro. Né? No Rio é complicado, você tá, apesar de ser em Mangaratiba, um lugar um pouco mais afastado, mas ainda assim a gente vive num país que a gente não tem tanta segurança. E normalmente o que acontecia? Lá no Rio eu conseguia vir para cá no final de semana. Então eu ficava a semana toda no Rio e vinha para cá no sábado. Passava um dia, passava ali, sei lá, 36 horas em casa, mas recarregava e voltava. As viagens mais longas normalmente assim, no Nordeste, essas coisas assim, realmente traz a gente uma exigência maior. Então, a última vez que eu tive em Maceió, eu fiquei 37 dias. E depois voltei e fiquei mais 15. Nem voltei para casa, porque deu 52. De Maceió, já fui direto para o Rio. Então, Maceió, eu levei a bike. Aí chegando lá, no segundo dia, eu já fui procurar alguém que estava pedalando, para já ir ver algum grupo, para saber aonde era, e aí começou. E aí eu comecei a fazer vários pedais longos lá com eles, pedais de assim, que eles têm como desafio, que nem eles têm lá, Barra de São Miguel a Barra de Santo Antônio.
Ir de volta e tudo, se eu não me engano, acho que dá 160 e alguma coisa. Puxado. Só que lá o bom que é assim, é asfalto e beira-mar, então você quase não pega subida. Então, pra mim, era mais tranquilo, tô acostumado aqui, tudo aqui. Só na subida? Só subida, então então eu levo, quando é possível eu levo. Agora no Rio eu fazia a corrida, né? Então no Rio eu chegava à tarde, tomava lá um café, alguma coisa lá na pousada e depois ia fazer uma corrida. O pessoal deve falar, esse senhorzinho ainda que pedala. Será que esse senhorzinho pedala, né? Aí vai conhecer o Furlan. Barbinha branca, chega lá, não tem nem corpo, coitado, né? Aí a turma... Não vai aguentar, vai dar trabalho, vai fazer nós arrastar ele de volta. E aí, a hora que chega lá, vê que não é bem assim, né? É que a gente fala, né? Existe, até voltando, de 2012, né? Depois do falecimento dele, começaram realmente os convites para tá voltando, mas eu não queria. Então, eu fiquei praticamente 8 anos sem pedalar, fora do cenário. Quase que eu derrubo a xícara aqui. Fora do cenário. Então, e aí, quando, um pouco antes da pandemia, começou a necessidade, alguns amigos, né, que a gente tinha uma missão religiosa, a gente fazia parte de uma missão religiosa, e eles começaram, além de intercalar a missão religiosa, com algumas atividades físicas, porque eles eram mais sedentários. E aí eles me chamaram, você não tem como levar a gente para fazer um pedal aí, alguma trilha que você conheça, tal, porque a gente não conhece nada, a gente quer pedalar, mas a gente está sempre indo no mesmo lugar, porque ninguém conhece nada. E aí eu falei, tudo bem, eu vou um domingo com vocês lá e tal. Aí fui um domingo. Aí chegou no outro, não tem outra trilha? Aí, outro domingo. E aí a minha esposa falou, por que você não volta? E aí a gente começou a repensar, começou a amadurecer a ideia de voltar. E aí foi que a gente começou a montar os grupos de pedal. Então, uma boa parte dos grupos que tem hoje na cidade são dissidentes desse que a gente montou no início. Que iniciou todo o projeto. Frutos. Né? São frutos. Alguns por divergência, né, e que aí a gente fica triste porque é por divergência, outros exatamente só por característica, a pessoa realmente continua tendo amizade e tudo, né, pedala junto, mas o grupo deles tem um outro foco diferente daquilo. E eu acabei montando depois disso também o meu grupo particular por conta da empresa. Então eu montei o grupo do F5 exatamente para divulgar os projetos da empresa e também os pedais iniciantes. Então eu acho que aí acabou casando bem tudo isso, né? A gente tem um bom relacionamento com todo mundo, graças a Deus, e aí isso aí favorece para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que é isso. Muito legal a história, né, tio Ricardo? Tem muito, dá viu? Dá até vontade de sair andando de bicicleta, não dá? Dá até vontade, mas já dá uma fadiga, já vou parar. Deu aquela vontade rápida, mas já passou? Já acabou, já. Não acredito. Furlan, fala aí para nós o seu arroba pro pessoal. F5 Cycle Tour Caminho da Fé. Fica a dica aí, quem quiser iniciar. Lá no Instagram, né? Entra lá, segue a gente, né? E aí pode mandar mensagem direta, né? No direct pra gente lá. Se quiser fazer parte do grupo do WhatsApp também, aí você, né? A pessoa passa lá o número do WhatsApp e a gente adiciona, né? Com certeza vai ser muito bem acolhido no grupo, vai ser bem recepcionado. Atividade para quem está começando, a gente às vezes monta algumas atividades para quem já está num nível intermediário, né? Eu faço alguns treinamentos durante a semana um pouquinho mais avançados, então quem tem condição de ir acaba indo também. Então é isso, além dos caminhos que a gente faz, né? Que eu te falei, caminho da Graças e Prosas, caminho da fé, Caminho do Mosteiro, 100 km do Paraíso, então alguns eventos a gente já tem. Esse final de semana nós vamos para Brotas, né? Vamos estar levando um grupo para Brotas, né? Exclusivamente de Limeira. A gente montou uma estrutura lá para estar recebendo. Um grupo pequeno, a gente resolveu limitar em 15 pessoas só, então a gente já preencheu o grupo, né? Vai estar com o grupo lá. E é isso, a gente vai estar... Fica a dica, para quem fala que não tem o que fazer, que tá ocioso, coisa para fazer tem, né? Bastante. Bastante, e é saudável para a mente, para o corpo, para o espírito, para tudo, né? E legal que é família, né? Família, Juliana? É família, porque aí você vê, muitas vezes, as mulheres começaram muito na pandemia, muitas mulheres começaram a desenvolver essa atividade do ciclismo na pandemia, e estão trazendo os seus esposos. Então, assim, hoje já está fazendo pelo menos
3 finais de semana que a gente tem início de casais, né? Eu tô tentando, viu? Indo, tô tentando. Quem sabe? Vamos ver agora a hora que ele for ali, que ele der uma olhada nesse podcast, que ele começar a ver coisa. Quem sabe vai animando. Acho que essa semana, ontem ele levou um sustinho no médico, sabe? Pode ser que... Olha, tá vendo? Não é coincidência eu ter vindo, tá vendo? Ele levou o susto, aí vem alguém que vai estar incentivando. Que deu uma... Porque em vez de fazer exercício físico, infartar. Não, mas não tem. Então pode ser que ele dá uma... Dá uma passadinha no cardiologista, que é muito bom, e aí depois aí a gente tenta desenvolver alguma coisa, por que não? Tem vários trechos aí, vários percursos que dá pra pessoa aí tranquilamente. Uns exigem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas você vai ver que, com certeza, no final das contas, dá tudo certo. Vale a pena. Anderson, obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo à nossa casa e espero a gente poder ter outros encontros. Tem bastante história, tá, Juliana? A gente pode falar sobre muita coisa ainda, né? Falar um pouco sobre o esporte, sobre a história do ciclismo, do mountain bike em si, grandes nomes, né, que eu tive a graça de estar participando junto com eles de eventos, pessoas que a gente traz na bagagem, contar um pouco das conquistas também, né, específico de cada uma delas. Sim. Na memória, que eu te falei, tá tudo muito vivo, né, na memória, tudo isso. E numa outra oportunidade a gente tenta, né, fazendo mudar um pouco a linha, né, e ir para um outro. Mas gostoso é isso, é rodar. Eu acho que é isso, né? Conversa, a gente começou falando um pouquinho aí sobre quem era o Furlan, acabou falando aí sobre muita coisa, falar, né? Fomos para Aparecida, para Brotas, Rio de Janeiro. Mas isso que é legal, né? Não é uma coisa certa dirigida, né? Uma coisa que vai fluindo. É diferente, né? O podcast sempre é diferente das entrevistas que a gente faz na TV, né? A entrevista é marcada, né? Pontual. Na TV, aí, tipo assim, cada vez, o pessoal que não sabe, é um segredinho, tá? Cada vez que eles dão lá aquele intervalo, eles chamam você para pauta. Combinar, para pauta. O que nós vamos falar na pauta? Fala sobre isso e é lógico, é espontâneo também, sim, mas tem a uma pauta, direção. Né? Podcast é legal por conta disso, né? Você acaba criando um vínculo com a pessoa que está ali, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Flui, né? Flui. Eu acho que é bem legal. Mas estamos aí, estamos à disposição. Muito Se precisar, obrigada. Sempre que quiser, estaremos à disposição. Tamo junto. Beleza? E esse foi mais uma edição. Vamos agradecer os nossos fiéis patrocinadores que são... Não vou falar para o tio Ricardo falar, que ele não vai falar. Sander, o melhor sorvete da região. King Colchões, Segue Sã Energia Solar. Pizzaria Bela Capri, Casa de Carnes Boa Vista, Digital IU, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!